Essa questão é uma questão de curvas de nível, tá? Curva de nível a gente estuda quando nós estamos estudando a parte inicial de funções de várias variáveis. Para nossa sorte, existe esse conceito de curva de nível, que é bem interessante, e ele nos dá uma visão do que seria o gráfico da função, tá? Então, que conceito seria esse? Então, nós vamos ter agora uma função de duas variáveis, uma função z igual a uma f de x, y, uma função e k, algum valor que está lá na imagem dessa função. O que é a imagem? São os valores possíveis para essa função f de x, y. São os valores que eu vou obter quando eu atribuo aqui um valor para x e um valor para y. E aí o conjunto de todos os pontos x e y que estão no domínio da função, tal que a função de x, y é igual a k, vai ser denominado como curva de nível dessa função, correspondente a esse nível, tá? Então, basicamente, aqui é o seguinte, toda vez que eu pego uma função de duas variáveis e igualo a uma constante k, eu vou descobrir um conjunto de pontos x e y, que seriam esses caras aqui, que estão no domínio da minha função, onde esses pontos x e y, o resultado deles, a imagem deles, é o mesmo valor. E que valor é esse? É o k. Tá? Então, todos os valores x e y cuja imagem é k, formam um conjunto de pontos, e esse conjunto de pontos vai definir para a gente uma curva. E essa curva nós vamos chamar de curva de nível. Tá? Mas não vai ser qualquer curva, vai ser uma curva que está exatamente nesse nível k. Por exemplo, se eu considerar k igual a 45, eu vou obter essa curva de nível bem aqui, ó. Bem aqui em cima, certo? E aí, por que é chamado de curva de nível? Porque essa curva que eu obtive para o valor de k igual a 45 é uma curva que ela está lá nessa altura 45. Ela está lá nessa altura, certo? E aí eu faço a mesma coisa, eu começo a atribuir valores para k igual a 40, eu vou obter uma outra curva de nível, ó, que vai estar bem aqui. K igual a 35, uma outra curva de nível, tá? E assim por diante, até chegar em k igual, a última curva de nível aqui é k igual a 20. E aí eu teria a base aqui dessa nossa superfície. E aí observe o seguinte, ó, que se a gente olhar só as curvas, nós teríamos algo dessa forma aqui. Uma visão bidimensional disso. Tá? Se eu olhar só as curvas, o que vai aparecer para mim é isso aqui. Imagina que vocês não estão vendo mais o restante, estão vendo só isso aqui. Bom, através dessas curvas, eu consigo ter uma ideia do que é o gráfico da função. Por quê? Porque essas curvas elas não estão ali aleatórias, de qualquer forma. Elas estão ali, observa que elas aparecem com uma informação. Por exemplo, essa curva menor aqui está dizendo que é essa curva, mas está dizendo que é para k igual a 45. Então, por que eu digo que dá para a gente ter uma ideia do gráfico da função? Porque eu posso mentalmente fazer o seguinte, ó, pegar essa curvazinha bem aqui, esse círculo, e subir ele até chegar lá na altura 45. Então, é como se eu tirasse ele aqui do plano e jogasse aquele para o espaço, imaginasse ele aqui em cima, certo? Ao fazer isso com todas as curvas de nível, eu começaria a ver as curvas. A seguinte curva, ó, essa curva aqui, essa e essa aqui. E aí, visualizando essas curvas em diferentes alturas, eu conseguiria ter uma ideia do que seria a superfície. Eu conseguiria ter uma ideia de que a superfície definida por essa função de duas variáveis é exatamente um sólido parecido com esse aqui, certo? Isso é muito utilizado em mapas topográficos. Quando vocês olham um mapa topográfico e vê lá várias linhas, se vocês prestarem atenção, aquelas linhas elas são acompanhadas de valores. E esses valores é exatamente a altura onde eles estão. Por exemplo, para representar uma montanha de forma bidimensional, não daria, porque ela é tridimensional. Então, o que a gente faz? A gente identifica as curvas nessa montanha, curvas de nível, coloca todas essas curvas no plano e simplesmente lá informa qual é a altura de cada uma dessas curvas. E assim a gente consegue, então, identificar qual que seria o sólido se eu tenho uma montanha, se eu tenho um vale e assim por diante, tá? Essa ideia pode ser aplicada para diversas outras aplicações, tá? Por exemplo, pressão atmosférica. Eu quero saber qual é a pressão atmosférica numa área. Eu posso definir curvas e aí cada uma dessas curvas tem um valor e aí por onde essa curva passa, eu sei que a pressão atmosférica ali onde ela está passando é esse valor pertencente à curva de nível, tá? E assim por diante. Existem diversas formas da gente utilizar esses conceitos. Mas vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Então, ele diz o seguinte, esboça as curvas de nível e o gráfico, porque se a gente entender o que são as curvas de nível, a gente consegue ter uma ideia do gráfico da função,
E aí a função é essa aqui, ó, f de xy igual a raiz de 9 menos x quadrado menos y ao quadrado. E aqui ele já me deu os valores de k, tá? Nem sempre isso aqui vai acontecer. Dizer para quais valores de k ele quer essas curvas de nível. Então aqui já foi informado, então nós vamos utilizar esses valores. Mas caso não seja informado quais são os valores para cá, a gente tem que identificar qual que seria a imagem da função que a gente está trabalhando para só pegar valores de k que estejam na imagem, tá? Porque se a gente pegar fora da imagem, vai dar problema. Então eu vou pegar a minha função, que é essa, e vou igualar a k. Vai ficar dessa forma. Feito isso, eu vou tentar dar uma organizada agora nessa minha função, de modo que eu consiga enxergar nela uma equação que eu já conheça, uma equação que já me diga ou já me faça imaginar quais seriam as curvas de nível para cada valor de k que eu for atribuir, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu posso tirar essa raiz quadrada daqui. Como agora eu tenho uma igualdade, eu posso elevar ao quadrado ambos os lados, ficaria dessa forma. E eu posso pegar esse 9 e trazer para cá, deixar ele junto com k, e depois multiplicar tudo por menos 1. Se eu fizer isso, ó, o 9 vem para cá negativo. Agora, multiplicando tudo por menos 1, esses dois que eram negativo passa a ser positivo. O 9 que foi negativo para lá passa a ser positivo. E o k que era positivo fica negativo. E aí a gente chega nessa equação. Essa equação, ela lembra muito a equação de um círculo. Qual que é a equação do círculo? É x² mais y² igual a um raio ao quadrado. Significa que esse 9 menos k ao quadrado seria o raio ao quadrado. Em outras palavras, seria dizer que o raio é igual a raiz de 9 menos k quadrado. Porque se isso aqui é igual a r quadrado, eu posso tirar a raiz quadrada em ambos os lados e eu teria r igual a raiz de 9 menos k quadrado. Ou seja, se eu começar a atribuir valores para k nessa equação aqui, o que vai resultar para mim são círculos de raios diferentes. Vai depender do valor de k que eu considerar, tá? Então, vamos fazer essa atribuição. Como aqui ele já me deu os valores para cá, vou ter que usar exatamente isso aqui. K igual a 0, depois K igual a 1, K igual a 2 e depois K igual a 3. Então, primeiro, K igual a 0. Se eu colocar 0 aqui no lugar do K, isso aqui vai zerar, vai sobrar só um 9. Então, eu tenho x² mais y² igual a 9. Que seria uma circunferência de raio 3, porque esse 9 eu posso olhar isso como sendo 3 ao quadrado. E aí o 3 ao quadrado, o 3 indica para mim que o raio é 3. Tá? Pegar o segundo valor, que é o 1. Se eu fizer k igual a 1, vou colocar 1 no lugar do k, vai ser 1 ao quadrado, vai dar 1. 9 menos 1, 8. Então significa que aqui eu tenho uma circunferência de raio raiz de 8, porque raiz de 8 ao quadrado vai resultar nesse 8 que eu tenho aqui. E esse raiz de 8 é aproximadamente 2,83. K igual a 2, vou ter um resultado 5. E significa então que esse círculo aqui é um círculo de raio raiz de 5, que é aproximadamente 2,24. E por fim, o último valor, que é o K igual a 3. Se eu colocar 3 aqui, eu vou ter 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 9 vai ser 0. E aí eu tenho um círculo de raio 0. Que, para fazer sentido, a gente vai dizer que é um ponto na origem, tá? Seria um círculo de raio 0, seria um ponto. E aí nós teríamos essas curvas de nível aqui, ó. Então, observa que aqui para k igual a 0 eu tenho um círculo de raio 3, para k igual a 1 um círculo de raio raiz de 8, para k igual a 2 um círculo de raio raiz de 5 e para k igual a 3 um círculo de raio 0. Observe agora que se eu pegar cada um desses círculos, subir ele até a sua altura correspondente, por exemplo, esse círculo de raio 0 está lá na altura 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse círculo de raio 0, que está bem aqui embaixo, e vou subir ele até a altura 3. E aí eu vou ter esse ponto bem aqui, ó. Então, o primeiro círculo eu coloco lá na altura z igual a 3, que seria o k igual a 3. O segundo círculo aqui, raiz de 5, eu vou colocar ele lá na altura 2. Então, aqui na altura 2, eu vou ter um círculo de raio raiz de 5. Então, observe que ele vai começar a aumentar, porque na altura k igual a 1, o k igual a 1 está bem aqui, ó, eu vou ter um círculo de um raio um pouquinho maior, que seria o raio raiz de 8. Então, se eu pegar cada um desses círculos, cada uma dessas curvas de nível e colocar ela na sua altura correspondente, eu vou ter isso aqui. Primeiro um ponto, depois um círculo de raio raiz de 5, depois um círculo um pouco maior de raiz de 8 e, por fim, um círculo maior ainda, que seria 3. Um círculo de raio 3.
E assim a gente consegue ter uma visualização do que seria o gráfico tridimensional dessa função que nós determinamos as curvas de nível e conseguimos, então, esboçar o gráfico dela. Ok, pessoal? Entendido? Confirmem para mim aí nos comentários se vocês entenderam e se ficou alguma dúvida.